disbiose cutânea, o professor Luiz Henrique de Araújo Machado, né? E é uma satisfação enorme, né? Porque já faz alguns anos que eu o conheço, né? Eu lembro, inclusive, o dia que a gente se conheceu, mas isso ficou para uma outra história. O professor Luiz Henrique é médico veterinário, formado pela Universidade Federal da Bahia, tem residência, mestrado e doutorado pela FMVZ, Unesp de Botucatu, é professor de clínica médica, né, e de semiologia e de disciplinas do mestrado, da pós-graduação, né, de Botucatu, um dermatologista, um clínico excepcional, né, um violeiro, um marceneiro, na verdade, um artista, pai de 3 lindas gurias, né? Importante, meu colega de república, meu grande amigo, mas, acima de tudo, um grande ser humano. Então, por esta razão, por todas essas razões, ele está aqui, para conversar um pouco com nós sobre dermatologia e sobre vida também. Tá certo? Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço, Mauro. Minha melhor qualidade acho que talvez seja fazer amigos. E o Mauro é um dos meus melhores amigos. Eu também lembro do dia que eu te conheci. Ainda carrego um pouco de você dentro de mim, vou mostrar. Minha cuia e meu chimarrão de quase todos os dias. Obrigado, Mauro, pelo convite. Muito bem. Esse convite sobre esse assunto, né? Quando a gente vai falar sobre dermato, endócrino, então, uma das coisas que sempre fala, o meu cachorro tem infecção de pele, e eu cresci, né, como veterinário ouvindo isso, ele tem infecção de pele, é certo? E aí a gente vai tendo conceitos diferentes. E aí eu convidei o Henrique, né, para falar, porque assim, as lives, né, além de ser uma oportunidade, é uma oportunidade de rever os amigos, né? Então a gente convida os amigos que conhecem bem os assuntos. E de falar um pouco de disbiose, né? E aí perguntando assim, o que é essa disbiose? O que é isso? Se isso é novo? Se isso não é novo, né? Se sempre existiu, se isso é moda, né? Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre tudo isso. Olha, Mauro, se a gente pegar o conceito de que a disbiose é o inverso da simbiose ou do mutualismo, né? E a gente sempre ouviu falar desde sempre nós vamos falar sobre simbiose entre as bactérias, as leveduras e os seres vivos de modo geral. Então, se a simbiose sempre foi presente, a disbiose, que é o inverso dela, também sempre esteve presente. O grande lance da coisa é que, de um tempo para cá, e não sei nem dizer muito bem quanto tempo, nós passamos a dar mais valor à disbiose do que a gente sempre deu. Então, a gente tem parado para pensar cada vez mais no uso certo, errado, indicado, não indicado, dos promotores da disbiose. Então, acho que não é algo novo nós nos preocuparmos com isso. Agora, a disbiose sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que não é moda. Por que eu acho que não é moda? Porque o ser humano descobriu a duras penas que ele é muito frágil e ele é muito refém de coisas que ele não enxerga, como bactérias e vírus. É só ver o que nós passamos esses últimos anos, né? Um vírus considerado simples fez o que fez no mundo inteiro. Então, acho que não é moda, acho que veio para ficar.
Muito bem. E aí, eu estava, e aí perguntando, às vezes a gente faz essa, eu só perguntar se é moda, né? Mas eu fui dar uma olhadinha, né? Nos últimos 2 anos, aí não é em, só de desbiose cutânea, mas a gente tem mais de 190 artigos disponíveis, né, sobre o assunto, né? Então, significa que pode ser uma moda, né? Eu digo assim, pode até ser moda, mas tem um monte de gente falando disso, tá? Exatamente. Qual é? Aí você falou, quando a gente usa, né? Quando a gente usa desbiose, muitas vezes a gente tem ah, uma impressão que a gente está falando de bactérias, né? E aí você já falou aí algo diferente, né? O que é isso quando a gente fala na pele? O que é isso na pele? Na pele, Mauro, hoje o que nós mais falamos são duas siglas, né? Que é o MOG e o BOG, né? Que é a malacésia, vem do inglês, é supercrescimento de malacésia, que é o MOG, e o BOG, que é o supercrescimento de bactéria. Então, hoje, na dermato, são os que nós mais falamos, né? Mas a gente tem que lembrar que tem uma outra desbiose muito importante, que às vezes é causa, mas às vezes é consequência, que é a desbiose intestinal, né? Em que a gente entra com algum tipo de antibiótico, alguma coisa pensando, sei lá, em digestório, e no fim a gente impacta no organismo como um todo. E o contrário também, né? Eu posso pensar em entrar com um antibiótico ou com um antifúngico para controlar, mas principalmente antibiótico, né, para controlar uma piodermite, por exemplo, e eu não lembro e não me atento de que pode causar uma alteração, uma desbiose intestinal também. Então, a gente falando de causa, a principal causa da desbiose é a nossa intervenção errada na clínica, né? Então, quando a gente faz uma intervenção errada, né? Ou de escolha de um antibiótico, do antimicrobiano errado, ou de forma inapropriada, a gente está causando isso. E quando a gente fala, você falou aí do supercrescimento, tanto de malacésia como de bactérias, né? E a gente, hoje, na prática clínica, né, a gente tem feito isso, culturas, citologias para saber isto, o quanto isso ocorre, ou isso é muito empírico? Olha, Mauro, eu não vou citar o nome de empresa, porque eu acho que não convém, mas faz 6 meses que eu falo para todo mundo a mesma coisa. Nós participamos, teve um evento de dermato de uma grande empresa, em que o primeiro tema era um evento simultâneo Brasil e Portugal, online, né? E a primeira palestra era uma palestra falando de exames complementares na dermato. Citologia, raspado cutâneo, otoscopia, enfim. E essa empresa, qual foi o motivo dessa palestra? Ela fez um levantamento dos promotores de venda, enfim, e fez uma pergunta boba, assim, simples, né? Ela levantou quantos dos clínicos de pequenos animais faziam qualquer exame dermatológico. E ela chegou a um número, para mim, assustador, menos de 2%. Então, em aula e aqui na rotina, por exemplo, quando a gente fala de dermato, eu vou falar de pele, conduto auditivo, enfim, interdígito, tudo, né? Pele e anexos. O animal tem que fazer citologia. Eu tenho que primeiro provar que naquele material tem bactéria, eu tenho que dizer se é cocos ou se é bacilo, eu tenho que dar um perfil inflamatório, né? Se neutrófilo, eosinófilo, macrófago, se tem fagocitose, porque isso só já me dá muita resposta. Então, se você tem bactéria, mas não tem fagocitose, em tese não é uma infecção. É basicamente uma inflamação. E a gente tem tentado aqui, Mauro, até por ser um hospital escola,
desmistificar a questão de cultura, você só faz em último caso. Cultura não deveria ser o último caso. Se você, eu costumo dizer para os alunos, tanto quando eu falo de respiratório, endócrino, qualquer hora que tem que falar de antibiótico, eu falo o seguinte: quem tem o direito de fazer antibiótico empírico? O primeiro. Então, se eu atendo um animal com apiodermite e eu empiricamente vou entrar com antibiótico, eu entro porque eu fui o primeiro a fazer isso. Quando aquele antibiótico que empiricamente eu escolhi dentro de um rol de antibióticos bons para a pele, ou bons para o respiratório, bons para o que quer que seja, não funcionou, o ideal era que se fizesse cultura de antibiograma. Porque se o antibiótico que teoricamente seria bom não funcionou, ou tem um erro não, uma falha diagnóstica, ou você está lidando com uma bactéria que já não responde mais àquele antibiótico. E aí eu preciso de perfil de cultura em antibiograma. Então a gente tem visto um crescimento bastante importante na dermato do estáfilo pseudointermédios meticilina resistente. Como a gente já viu na medicina, um aumento muito grande do estáfilo aureus meticilina resistente. E aí entra um outro, eu não sei se você iria me perguntar isso ou não, mas entra um pouco também a nossa função enquanto profissão de saúde pública, né? A gente faz parte da saúde única. Então, quando eu falo e eu sei que o estáfilo pseudointermédios, por contato, ele pode transmitir para o estáfilo aureus perfil de resistência, eu deixo de ser um médico veterinário que atendo aquele cão para pensar que, na verdade, eu estou atendendo, não atendendo do ponto de vista médico, mas eu também estou cuidando daquela pessoa que pode ter um estáfilo aureus, porque o meu paciente tem um estáfilo pseudointermédios meticilina resistente. Então, assim, eu estou ficando, e as minhas orientadas já aprenderam, eu estou ficando cada vez mais chato com antibiótico. Na dermato, principalmente, porque é onde eu mais trabalho. Eu estou ficando cada vez mais enjoado com o uso de antibióticos. Então, tem que fazer cultura em antibiograma, sim, na minha opinião. Eu falo que eu trabalho com endócrino, mas o que eu gosto de ler e estudar, e quem vê as minhas aulas sabe que eu gosto de ler e estudar sobre resistência aos antimicrobianos, né? Porque a gente está se aproximando aos 100 anos da descoberta dos antibióticos, né? E aí a gente vai começar a morrer, e já morre, né? Por resistência aos antibióticos, né? Então a gente já está morrendo, né? Então a gente tem 35 milhões de pessoas que são impactadas em torno disso, né? Anualmente, por resistências bacterianas, né? Então isto é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E aí, quando você estava falando em Staphylococcus pseudointermédios, né? E hoje eu acabo fazendo cultura de outra área, de urina, e a gente tem visto, e isso tem a ver com desbiose, no meu modo de ver, porque a gente está tendo infecções ascendentes em pacientes com síndrome de Cushing, e não é contaminação, não é contaminante, de Staphylococcus pseudointermédios, né? E ele nem deveria estar lá. Ele nem deveria estar lá. Então, a gente vai utilizando, né? Eu vou interromper um pouquinho essa pessoa aqui que está aqui, a nossa eterna orientada, a Paulinha, a Paula na sala, né? Eu estou aqui falando com você, só vendo o pessoal entrando, eu estou vendo que a gente está com moral, viu? Que tem uma galera entrando aqui que nem da veterinária não é. Tá certo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que lembrar quando a gente fala do nosso papel, né, como protetor, porque quando a gente fala, o assunto aqui é desbiose cutânea, mas eu gosto de dizer que quando a gente fala de antimicrobianos, a gente deve lembrar dos resíduos no solo e na água, né, que nós, veterinários, de cães e gatos promovemos, né? Então, isso é um impacto muito grande também que a gente tem que ter dessa consciência,
né, daquilo que a gente está impactando a saúde pública, porque não existe nenhum tratamento, né, de águas de esgoto que consiga tirar antibióticos, né, eficientemente. Né? Então, acho que esse é um... Até o resíduo, né, do frasquinho de antibiótico. Esse Lorival Mil que entrou é meu irmão. É o meu, dos meninos é o caçula. Tá. Mas é exatamente isso, Mauro. A gente tem que pensar que a cadeia, na verdade, é muito maior, né? A gente não para pensar que, dependendo de como eu faço o descarte daquele material, ele pode parar num lixão, por exemplo, em que as pessoas vão recolher, sei lá, a seringa, porque é plástico, para sobreviver, e ali tem um resíduo de um antibiótico. E a gente tem, e assim, eu aposto que você deve ter visto também, quando você faz o levantamento da vida de medicamento do teu paciente, ele toma antibiótico de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ele usa tudo. Até antibiótico que deveria ser de uso exclusivo de UTI. Então, assim, até certo ponto, nós estamos errando muito, né? Muito. Então, acho que nós temos que parar para tomar um pouco de consciência no impacto que eu tenho em cima da saúde global, né? Então, vou falar bastante negócio da saúde única. A gente tem importância na saúde do ser humano também. Porque eu acho que um conceito, para quem não ouviu, né, acho que é importante até reforçar ele, quando a gente falou porque as pessoas dizem, eu queria saber sobre desbiose, mas uma das coisas assim, como diferenciar uma desbiose de uma infecção bacteriana? Né? Acho que você falou aí da citologia, acho que esse é o ponto essencial para a gente conseguir. Eu queria até que você reforçasse isso um pouquinho, porque depois para a gente falar um pouquinho o que eu posso fazer para controlar essa desbiose. Por exemplo, outro dia eu estava dando aula de semiologia, né, da dermato, e aí virei para os alunos, né, e falei assim, quanto vocês acham que custa uma consulta de um especialista em dermato, né? Se fosse eu trabalhando fora da universidade. Cada um chutou um valor e tal, alguns a menos, outros a mais, mas na média estava mais ou menos certo. E engraçado que quando eu confirmei mais ou menos o valor, aluno sempre assim, ele acha que a profissão é desvalorizada, mas quando você fala quanto seria o seu valor, ele sempre acha que é muito. E esse era o cara de assustado. Eu falei assim, não, mas é que, é caro ser especialista. É caro se manter estudando, indo para congresso, fechando a agenda para viajar. Mas principalmente porque dentro da consulta do dermato tem muita coisa embutida. Muita coisa embutida. Então, a própria citologia da pele, para você dizer se tem cocos ou bacilos, se tem neutrófilos, se tem macrófagos, se tem fagocitose ou não, é um exame barato, de custo, mas é um exame rico em resposta. Então, o fato de eu encontrar bactéria naquele material nem sempre significa que eu deva entrar com uma terapêutica à base de antibiótico. Então, eu não vou lembrar a data agora, o pessoal já diz até que é velho, né? Mas enfim, velho de poucos anos, existe um consenso de tratamento de piodermites em cães, piodermite superficial, que é o feijão com arroz da dermato, né? Porque como ela é secundária a quase tudo, a gente atende piodermite em quase todos os animais. E lá fala no consenso, qual é a primeira linha terapêutica? Antisséptico tópico. Ele coloca lá vários exemplos, um deles é o clorexidine. Segunda linha terapêutica, antibiótico tópico. E ele coloca lá uma mupirocina, tal, não sei o quê. E quando tudo isso falha, você vai para o antibiótico sistêmico e ele diz qual é a escala hierárquica entre aqueles ou seja, costumamos dizer, a gente termina fazendo muitas vezes o contrário, né? Primeiro a gente carrega no antibiótico oral, aí não deu certo, a gente parte para o antibiótico tópico, e aí quando isso não dá certo, fala assim, vamos secar a pele desse animal, bota uma clorex a 3, 4%. E é exatamente o contrário. Então, quando você tem muito crescimento bacteriano, muito crescimento de levedura malacésia, mas não é uma infecção, o que você precisa é de antisséptico.
Você precisa tirar aquilo dali. E tirar não é obrigatoriamente com antibiótico. Porque quando você usa esse tipo de ação, com antisséptico, por exemplo, ou com, enfim, hoje eu enveredei, então, provavelmente está aqui nesse grupo, mas eu não vi entrar, tem a Júlia Meira, que é uma orientada minha de mestrado, que está trabalhando com óleos essenciais, em infecções, com estáfilos intermédios. E tem a Daniele Diniz, que deve estar no ônibus indo para São Paulo, que ela estava na rotina aqui, trabalhando com lactobacilos. Então eu faço competição. Eu ajo com óleo essencial. E o lactobacilos, eu entro como um probiótico, né? Então ele vai fazer competição, então ele ganha na competição do Staphylococcus intermédios, eu não preciso de um antibiótico em tese. Então, essa semana, segunda-feira, teve a banca de uma orientada do Marconi, que foi tratamento de piodermite com óleo essencial, não vou falar muito mais do que isso, porque não publicou ainda, né? Enfim, o resultado é deles, em que ela teve resposta excepcional de piodermite clínica em vivo, usando óleo essencial, basicamente. Então, existem opções. O antibiótico não é a salvação da lavoura. Tem jeito de fazer, minimizando o uso de antibiótico. Eu brinco, né, que infecções, né, às vezes eu digo que é que nem matar uma barata, tá? Um chinelo é suficiente. Para que pegar um martelo? Isso, Né? exatamente. Exatamente. Tu não precisa pegar o martelo para fazer. Tu vai conseguir do mesmo jeito. Às vezes o martelo vai fazer um estrago, e você não vai atingir o seu objetivo. E às vezes nem um chinelo você não precisa, é só tocar a barata para fora de casa. Assim, ela não causa nenhum problema, porque é o lugar dela. Então, se a gente for parar para pensar, o Staphylococcus pseudointermédios, ele faz parte do microbioma da pele do cão. Então, ele tem que estar lá. Então, ingênuo é o ser humano que acha que ele vai conseguir acabar. Ele não acaba. É impossível. Então, quando a gente fala de assim, causas, né, de desbiose, uma delas são alterações genéticas. Então, quando a gente era mais novo, né, a gente ouvia muito a piodermite recidivante do pastor alemão, que independia da quantidade de estáfilo. Era o fato de ter estáfilo e tinha piodermite de repetição. Hoje nós vemos muito piodermites profundas de pitbull e assemelhados, em que não é o antibiótico que resolve. Muitas vezes resolve com anti-inflamatório. Então, assim, eu acho que é simplista demais a gente pensar que se tem bactéria, tem que entrar com antibiótico. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito. E só falando de coisas que usa, né? Esses dias eu vi um paciente, né, com uma... Eu só passei pelo paciente, não era paciente meu, eu só tive a oportunidade de ver. Ele estava com uma dermatite úmida aguda, né? E estava se fazendo várias coisas, onde um permanganato de potássio ia fazer a mesma coisa e mais eficiente, porque eu sempre digo assim, assadura. Não esqueço, é claro que a gente não usa esse termo, né, na veterinária, mas eu digo assim, lembra da assadura, ela dói, né? Ela dói, e você não toma antibiótico. Então a gente tem que aprender a pensar. Acho que esse é o ponto. Eu faço duas outras analogias, Mauro. Uma é acne. A gente olha o paciente nosso, vê com pústulas, dá uma comichão de querer prescrever antibiótico. O teu médico, quando você tinha acne, quando você tinha pústula, né, espinha, nunca te prescreveu antibiótico oral, a não ser que fosse um quadro grave de acne. Quando você caiu de bicicleta, ralou o joelho, que fez aquela piodermite profunda, casca, não sei o que a tua mãe mandava fazer? Você virava assim, Mauro, seu arteiro, entra no banho agora e esfrega. Aí você chorava porque doía, assim, se você não esfregar, esfrego eu. Porque se não limpar, vai infeccionar. A gente esqueceu disso. Nós esquecemos disso. É limpeza. Outro motivo para desbiose é erro de higiene, manejo. E eu costumo dizer para os alunos também, nós, profissionais da área, nós acreditamos muito em coisas que a gente manda comprar em farmácia. Humana ou veterinária. A gente não bota fé em manejo. É simplesmente mudar o manejo que você
trabalha com aquele animal. Quer dizer, se você pensa, por exemplo, vou dar o exemplo de hoje, um bulldog inglês com piodermite de dobra, não é antibiótico que vai resolver. É uma astringente, você falou do permanganato de potássio, tem outros, e limpeza. É limpar aquilo dali. Então, a gente tem que pensar que a gente faz muita coisa de modo intempestivo, sem parar para pensar e sem usar exame complementar. Muito bem. Pessoal, se vocês estiverem gostando, compartilhe a live, mande aí para os conhecidos. E aí a gente tem mais algumas perguntas aqui, tá, professor Henrique? E a atopia, a dermatite atópica e a disbiose? Mandaram uma pergunta aqui, fazendo assim, a disbiose é causa ou consequência da dermatite atópica? Eu vou dar óbvio que é a minha opinião, né? Baseada em tudo, porque assim, hoje eu tenho duas linhas de pesquisa. Uma é exatamente com dermatite atópica e a outra com essa questão da questão de resistência antibiótica, que é uma coisa, na verdade, as duas andam meio próximas. A causa original da dermatite atópica é um defeito anatômico. Então, você tem uma perda de definição, a perda da barreira cutânea, e se nós lembrarmos lá do ensino médio, na nossa época não chamava ensino médio, mas enfim, a pele é o maior órgão que tem no nosso corpo, e é o órgão mais exposto do nosso corpo. Então, quando eu tenho uma falha de barreira, o que acontece, né, quando tem isso? Além de perda de água, quem está do lado de fora aproveita e penetra. Então, o estáfilo que está lá fora, ele penetra na pele e ele vira um antígeno. Falo até de super antígeno. Então, um atópico com uma piodermite, ele coça muito mais do que se ele não tiver. Malacésia está ali, ela aproveita e também. E já teve a época de se pensar num paciente atópico, toda vez que ele piorasse, fazia-se antibiótico, porque ele melhorava, e ele de fato melhora. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo é que começou a aumentar a proporção das bactérias com característica de resistência múltipla a drogas. Então, assim, um paciente atópico ter piodermite é comum? É super comum. Mas um paciente atópico bem manejado, a probabilidade dele ter infecção de repetição é muito menor. Acontece, lógico, né? O americano chama de flare, que é o fogo. Acontece algo muito fora do padrão e ele vai ter piodermite. Então, vou dar exemplo de um paciente de poucos dias. Ela não é atópica, mas enfim, ela tem piodermite de repetição, fazia o controle, tudo bonitinho e tal, e aí ela teve piometra. E nesse de operar a piometra, faz o manejo, espera 7 dias, todo o manejo da pele com hidratante, enfim, a tutora não conseguiu fazer, porque ela ficou com medo de fazer e afetar a linha de sutura. O que aconteceu? Recidivou. Então, assim, é manejo. Então, eu vou voltar lá para as causas de disbiose. Uma delas é inflamação. E a dermatite atópica é uma doença inflamatória. Então, se eu tenho um paciente atópico que não tem um processo inflamatório na pele, a probabilidade dele ter uma disbiose, dele ter uma infecção de repetição é muito menor. Como é que eu vou alcançar isso? É individualizado. Não há um paciente atópico que seja igual ao outro. Tem paciente atópico que responde muito bem ao clacitinib. Tem paciente atópico que responde muito bem à ciclosporina. Tem paciente atópico que precisa de uma quantidade mínima, e quem me conhece sabe que eu sou muito contra o uso de corticoide, mas que requer uma quantidade mínima para segurar essa inflamação. Então, eu acho que a disbiose ela é mais consequência do que causa. A pessoa que perguntou talvez tenha pensado numa outra forma, Mauro, porque existe uma situação que era obviamente mais descrita na medicina do que na medicina veterinária, que é quando você tem uma disbiose intestinal, você tem alterações cutâneas. Então,
não é a dermato, a pele não é, aí é consequência. Então eu, sei lá, fiz o uso errado de antibiótico, eu tive uma doença X que o meu microbioma intestinal se alterou. Eu vou ter alteração, inclusive na pele. Tem literatura humana que fala que essa disbiose, essa alteração intestinal pode levar até alterações de humor. A pessoa pode ficar mais irritada porque ela teve uma disbiose intestinal, ela vai ter reflexo na pele, reflexo de humor, respiratório. Então, assim, eu acho que é um pouco mais complexo. Agora, se é uma dermatite atópica, a disbiose ela é secundária. Secundária é quem? É o processo inflamatório. Pelo menos é o que eu acho. Muito bem. Já aproveitando, já que tu falou sobre disbiose intestinal, no dia 12 de julho, para quem quiser saber mais sobre o assunto, vai estar aqui uma live com também um cara meio legal, tá? Professor Paulo Renato, lá de Viçosa, que vai falar de disbiose intestinal. Imperdível. Tá? Imperdível. Dia 12 de julho, tá certo? Um assunto, porque é um assunto muito importante e muito atual, né? E aí tem duas coisas que tu falou aí que eu queria aproveitar, que eu até tinha anotado aqui. Você falou sobre acne em humanos, né? E eu falo que toda vez que a gente tem acne, pele oleosa, né? A gente tem o quê? A gente tem hormônios sexuais, né? A gente sempre tem relação com hormônios sexuais. Então, isso é uma causa importante, né? Que a alteração nos hormônios sexuais, né? E no cortisol, né? Eles podem causar uma disbiose. E aí, de novo, o que você está falando, né? A gente tem que corrigir isto, porque se eu não corrigir essa alteração do cortisol ou dos hormônios sexuais, e muitas vezes eu tenho piodermites, né, recorrentes, né, e aí eu só castro e melhora, né, porque eu tenho lá e entendendo, né, a função do estrógeno na diapedese de neutrófago, na fagocitose, então de entender esse papel que eles têm. Então isso é um ponto importante. Mas tem um artigo, eu não conheço muito, durante muito tempo as pessoas falavam que eu gostava de endócrino, né? Eu sempre digo que quando eu dava aula, ou durante a residência, você tem que gostar de endócrino. Por quê? Porque é o que você vai atender mais, né? E tem um trabalho, acho que é Favreau, um francês. Isso. É isso? É. E é sobre o uso de corticoide, ciclosporina, que eles observaram que não teve uma alteração importante, não causou uma alteração importante na microbiota, né? Então não causando uma disbiose, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho aí do corticoide, porque às vezes as pessoas dizem, não, ele está com infecção porque usou corticoide ou porque ele está com síndrome de Cushing, né? Então, às vezes a gente tem pacientes com lúpus, paciente com doença inflamatória intestinal, ou outras doenças que precisam de imunossupressão, e eles não têm infecção de pele. Né? Eles não têm infecção de pele, eles têm pele fina, eles têm várias alterações, né? Então, eu acho muito interessante. E mais uma pergunta agora, Henrique. Falei um pouco aí. E gato tem disbiose? E cutânea? Porque a gente fala, toda vez que a gente fala, tudo que a gente vê é de cão. Olha, Mauro, até tem, mas eu vou dizer para você... Quem acredita em Deus, acredita em Deus. Quem não acredita, graças a Deus que é menos frequente. Porque gato é um animal que veio para nos desafiar. Então, tudo que no cão é difícil, no gato é muito mais difícil. Ô, Henrique. Então, quando a gente pega... Diga.
Eu digo, imagine se a gente tivesse a quantidade de atopia nos gatos, né? Até agora tem a síndrome atópica felina, né? Mas, Que eu acho que é subdiagnosticada, mas assim, é um número muito menor do que no cão. Ainda bem, porque um dos que entrou aqui, na verdade, é o Vitor Quinteiro, ele é dono da Vilma, que é uma gata, assim, que eu tinha, porque eu perdi contato com ele, depois eu até perguntar se a Vilma ainda é viva. Ela eu vou crer que ela está viva ainda, ela tem síndrome atópica felina. E o felino, ele inflama muito, né? Então, primeiro que gato não costuma ter piodermite, ele tem infecção mesmo, né? E nunca é um padrão bem definido. A gente, no cão, a gente olha e fala assim, deve ser Staphylococcus intermédios. No gato, pode ser mista, pode ser o que for. Então, aquela tua pergunta lá no começo, né, de se deve fazer cultura ou não, no gato, para mim, cultura é obrigatório. Porque no gato, eu, de fato, não sei com quem eu estou lidando. Então, eu faço a cito, vejo que é cocos, bacilo e tal, não sei o quê, mas o gato pede cultura. Mas, para nossa sorte, é um pouco menos frequente, aliás, é bem menos frequente do que no cão. muito bem. Isso é um ponto importante, né? Porque tu falou em cultura, né? Porque os micobactérios, né? Que às vezes, é uma infecçãozinha, né? De gato, daí faz cultura, é um micobactério ou outras bactérias que, para quem trabalha no dia a dia com o cão... E o gato, como ele inflama muito, e muitas vezes até chega próximo de necrose, aí é uma dica para todo mundo, né? Se você não sabe a epidemiologia de onde você trabalha, cuidado, porque pode ser esporotricose, criptococose, e é chato você descobrir que o teu paciente tem uma doença fúngica profunda quando sai o resultado da cito, né? Aí quando sai o resultado da cito, é um linfonodo seu aumentado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com gato, porque gato é tudo mais impactante do que no cão. Muito bem. Henrique, você falou uma coisa ali que tem muito a ver com tu falou de desbiose intestinal na pele, né? Mas quando a gente fala em desbiose intestinal, uma das coisas quando a gente fala em desbiose intestinal, a gente tem diarreia, né? E aí a gente tem deficiência aí de vitamina D, de ácido fólico, que são perpetuantes. E aí, você falou aí no seu trabalho que você está fazendo óleos essenciais e está usando um lactobacilo. Mas a ideia é usar o lactobacillus tópico, né? Tópico. E isso tem a ver, será que essas deficiências microminerais, de vitaminas, também poderiam na pele fazer isso? Essa minha... Antes mesmo de tu ter colocado, já estava aqui essa dúvida. Na verdade, assim, a gente não tem o hábito de fazer esse tipo de teste, né? Eu conheço até algumas pessoas que são pessoas que trabalham com nutrição especificamente, que fazem esse perfil. Colhe material do paciente e faz esse perfil de vitaminas e minerais. E corrige muitas vezes a alimentação baseado nisso. Se a gente parar para pensar que essas vitaminas e minerais podem alterar o microbioma intestinal, eu tenho plena certeza de que isso pode impactar na pele, sim. Então, para mim, o digestório e a pele, eles caminham muito próximos, assim. Então, eu acho que dependendo da situação, deveria se fazer. E tem coisa, Mauro, fugindo da dermato e indo lá para gastrointestinal, tem coisa que a gente poderia fazer que a gente não faz. Às vezes por falta de hábito, por preconceito, por achar estranho. Mas você pega, por exemplo, um clínico de bovinos, que tem um bovino com uma grande alteração, o que ele faz? Ele colhe suco ruminal,
avalia o suco ruminal e transplanta. Tem vários Acho que deu uma travadinha. Oi. Oi, acho que deu uma travadinha na sua. Eu estava Quando tu foi falando do transplante ruminal. de transplante ruminal. E tem várias situações, né? Você pega artigos da medicina que falam de transplante fecal, né? Você pega pacientes, e eu não vou mentir, em alguns gatos eu já vi fazer isso, gatos com diarreias crônicas, e que você vai lá, colhe fezes, muitas vezes, de um contactante, óbvio que você precisa testar para parasitas, enfim, tem que ser rígido, e quando você faz esse transplante, o animal para a diarreia. Por quê? Porque ele recompôs aquela flora, aquele microbioma intestinal. Então, para mim, as duas coisas andam muito parecidas, né? Então, aí voltando lá para as causas, né, de disbiose, uma das causas possíveis de disbiose cutânea é exatamente a alimentação errada. Então, a gente fala hoje muito de, e aí vale para tudo, né? Vale para sistêmico, os alimentos ultraprocessados, né? Então, tanto é que hoje está muito na moda e muito em voga a questão da alimentação natural, né? Porque você tira a questão do processamento e você tira esse impacto do ultraprocessado. Então, assim, eu adoro embutidos. Eu não evolui ainda para o vegetarianismo ou para o veganismo. Então, mas eu gosto muito de embutidos. Mas hoje eu sei que eu tenho que comer muito menos do que eu apreciaria, porque é uma das causas de disbiose, primeiro intestinal e depois cutânea. Então, esse tema é muito interessante. Tu falou aí dos transplantes, né? Tem um trabalho no Journal Veterinary Internal Medicine do professor Lucas, aqui de Londrina, com o orientado dele, agora eu vou esquecer o nome, acho que eles publicaram em 2019, tá? No começo de 2019, em pacientes com parvovirose, tá? Diminuindo o tempo de internamento, taxa de mortalidade, tá? Um trabalho bastante interessante. Eu digo, né? E você falou um termo, eu acho que é importante, né? Porque a gente as pessoas, né? Quando fala em dermato, já pensa assim, eu vou usar isso, isso, isso. A gente está falando de alimentação, de manejo. E aí uma das coisas importantes, aquele ditado antigo, né? Você é o que você come. O seu paciente é o que ele come. E aí quando a gente fala de produtos, né? Eu falo, o pessoal que me conhece, eu digo assim, eu não como coisas de pacotinho. Tudo aquilo que eu gosto de comer de garfo e faca. Tá? Eu gosto de comer de garfo e faca. Eu disse, tudo que se come de garfo e faca, ele dá mais trabalho. Então, existe um processo bom aí. E eu digo que o nosso erro como ser humano aconteceu, acho que há 10 mil, 12 mil anos, quando a gente inventou o fogo, né? Que daí a gente ficou preguiçoso, né? Então, tudo isso que é o multiprocessado, né? Porque os multiprocessados é o quê? É processado em altas temperaturas para mudar as moléculas. Então, acho que esse é um ponto. O semestre passado, Mauro, eu participo de uma rede de extensão da Unesp, que é de saúde pública, né? E teve um evento, enfim, em Araraquara, e teve uma mesa redonda que eu participei, que era a questão de insegurança alimentar. E uma das coisas que falou foi que a gente pensa em segurança alimentar sempre aquela pessoa que não tem o que comer. Mas um exemplo que eles deram foi, por exemplo, universitários, assim, não aquele que mora na casa dos pais, enfim. A realidade daqui, que vem morar em república, mora sozinho, aí a insegurança alimentar de só comer porcaria. Então, assim, o que ele come? As coisas de pacotinho, como você falou. Ou muito fast food, coisa com muita gordura, com muita fritura. Então aí também porque também causa uma série de consequências e uma série de erros, né, na vida. E aí a gente pega, não existe dermato, não existe endócrino. O que existe é fisiologia. Eu estava falando isso outro dia, ontem, na discussão de caso com os alunos do rodízio.
tudo que tem fisiologia no meio é muito bonito, é muito cativante. Então, endócrino, dermato, nefro, é tudo basicamente fisiologia. É isso, é o mágico da coisa, é a fisiologia. Quem quiser entender, e aí falando um pouquinho, a gente falou de desbiose, né? A desbiose intestinal, uma das causas de perpetuação da obesidade é desbiose, né? As bactérias que vão alterar o nosso centro da saciedade, nosso centro da fome, as nossas adipocinas. Não é tão simples assim, como eu vou falar aqui em poucos minutos, né? Mas elas têm um papel importantíssimo nisso, né? E você falando, e quando a gente fala em desbiose, né? Então os cães que comem mal, os gatos que comem mal, né? E aí e muitas vezes o comer mal não é comer bastante, né? Então eu falo muito disso, o termo de desbiose, a simbiose, né, que tu começou falando isso, acho que é importante a gente retomar isso, né, a harmonia, e simbiose é harmonia, então quanto mais harmônico são as coisas, melhor, né, para manter. E você falou uma coisa que não tem dermato, não tem endócrino, eu sempre falo, a gente tem que lembrar de uma coisa que é o paciente, o nosso paciente. O nosso paciente. Então a gente tem que entender ele como um todo. Eu não posso tratar da pele e esquecer do intestino. Eu não posso esquecer do coração, do rim, né? Por exemplo, eu fiz um antimiograma e daí vem lá, sensível a gentamicina ou a micacina. Ótimo, né? Então, isso que acho que é importante, né? E tem algumas coisas assim, né, Mauro? Por exemplo, antigamente se falava que era comensalismo. Hoje já fala que é mutualismo. Porque comensalismo, alguém ganha independente do outro. Então, a bactéria seria uma comensal, ela ganha em cima do outro. O mutualismo, não. Ela ganha e eu ganho. Quando você tem a desbiose, esse mutualismo ele não existe mais. Alguém está ganhando. Quem vai estar ganhando? A bactéria. E ela vai fazer de tudo para ela mesma sobreviver. Ela não é nem ela contra você, é ela contra todo o resto. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo, daquela pergunta anterior, né, de causa ou consequência, no final do ano passado teve a Sociedade Brasileira de Dermatoveterinária, fez um encontro em São Paulo para fazer o primeiro consenso da medicina veterinária do Brasil. Foi o consenso sobre dermatite atópica canina. E caiu para mim, para a Flávia Kerr e para o Leandro Ratuni, falar sobre barreira cutânea. E era assim, você ia defender ou não, você que se virasse. E aí eu mostrei lá, pelo menos 2 artigos grandes, né, estudos grandes da medicina, que eles olhavam e falavam assim, qual era a pergunta? Eles pegaram bebês neonatos com alto risco de desenvolver dermatite atópica. Então, eram filhos de pais e mães atópicos. Então, provavelmente, ele seria. Um grupo, vida normal. O outro grupo, eles começaram a fazer hidratante, emoliente, umectante na pele desde o nascimento. O grupo que fez isso diminuiu, assim, absurdamente a quantidade de atópicos naquele grupo, enquanto o outro, números absurdos. Então, aquela pergunta que fizeram, né, causa ou consequência. Esses que fizeram reposição não tiveram sinais clínicos, não tiveram piodermite. Mas óbvio que não é tão simples assim, né? Tem várias outras coisas. Então, a gente tem que pensar que o que eu faço, na verdade, impacta lá para frente. Então, o que você falou é interessante. Não é quantidade, é qualidade. O pessoal brinca, né? Por que japonês, né, vive tanto? Olha a alimentação do japonês. Primeiro que é pouco. Segundo que é tudo pouco processado e muito no esquema de coisas mais para o natural do que a gente, por exemplo. Então, assim, é qualidade, mais do que quantidade. Eu acho que é basicamente isso, né? Muito bem.
Passou rápido, passa muito rápido, Henrique, né? Parece que vai demorar. Primeiro, a gente vai deixar a live salva, ela fica salva no Instagram. Aí eu compartilho com o Henrique, ele compartilha aí também no Instagram, para quem tiver interesse em rever, né? Às vezes tirar alguma dúvida, alguma pergunta que a gente sabe que muitas vezes não tem o melhor horário, né, para assistir, para fazer uma live, porque umas pessoas vão estar trabalhando, umas estão descansando, né, mas a gente disponibiliza. Fazer um convite que a semana que vem, né, a gente vai continuar também com um assunto sobre pele, vai ser com a Desidere Pereira. A gente vai falar sobre piodermite nas endocrinopatias. Então, vamos ter esse assunto. No começo do mês, a gente vai falar de anestesia dos pacientes endocrinopatas. E também em abril a gente vai falar aí sobre dosagens hormonais. E aí, Henrique, vocês que estão em São Paulo, tá? Tem uma coisa muito, muito boa que vocês podem ter aí, é que tem um laboratório hoje aí em São Paulo que tem custos mais baixos para dosar ácido fólico, vitamina B, né? E eu falo qual é, tá? É o Hormonale, né? Ele tem um preço muito mais competitivo, principalmente às vezes quando a gente quer fazer perfis, né? Que acho que é importante. Quando a gente quer identificar se tem, nem todos os pacientes precisam isso, né? Mas aquele paciente que a gente vê que ele está desequilibrado. Isso. E agora eu vou deixar você aí fazer as suas considerações. Perfeito. Mauro, eu assim, óbvio, não tem horário bom, né? Você falou lá no começo, me descreveu bastante bem, mas acho que algumas coisas. Então, assim, eu acho que na nossa profissão, né, a minha, a sua, professor, a gente tem que estar sempre não disponível o tempo inteiro. Então, assim, a live é curta, não dá para esgotar tudo. Nós falamos muito de terapia não com antibiótico, né, questão de óleos essenciais, lactobacilos, mexer na alimentação, mexer com o manejo da pele, higiene. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem depois entrar em contato, quiserem acesso, sei lá, a um determinado artigo, que você só consegue o resumo e não consegue o PDF inteiro, é só mandar. Eu prefiro e-mail, porque assim, o Mauro falou, né? Eu sou pai, eu sou marido, eu toco numa orquestra de viola. Então, assim, tento preservar os horários fora das 40 horas e um pouco mais de trabalho. Então, se vocês tiverem interesse, mandem e-mail para mim. O meu e-mail é henrique.machado@unesp.br. Só a gente troca ideia, tira dúvida, pedir material, eu dou um jeito de conseguir, mando, porque eu acho que quanto mais informação a gente passa, mais a gente corrige alguns problemas que são crônicos. Eu estou falando da nossa profissão, mas são crônicos em várias profissões. E uma delas é essa, é tentar cada vez usar menos antibiótico, oral principalmente, para outras terapias que são bem menos impactantes. Óleos essenciais, lactobacilos, a própria ozonioterapia funciona bem em determinadas situações, ou tanto no bag quanto no óleo ozonizado. Então, assim, existem, fototerapia também é bastante usada. Então, existem opções além do antibiótico oral. Então, acho que fica aí a minha dica. Eu estou à disposição de quem quiser tirar dúvida, manda e-mail, nem que seja para dizer assim, estou muito ocupado, eu não consigo te responder hoje, mas vou responder. Então, ficar sem resposta, não fica. E no mais, Mauro, obrigado, é sempre um prazer. Foi um prazer morar com você o tempo da residência. Enfim, nossa amizade é eterna. É eterna. A minha admiração por você é, sei lá, talvez maior do que o mundo. E quando eu vejo vários ex-alunos, vários amigos, aqui, eu estou vendo aqui no computador, porque, enfim, eu vejo várias pessoas que me deixam
me deixam saudades desde sempre. Então, foi muito bom esse momento aqui com você e com a galera que está aí vendo a gente falar. Exatamente. Se pudesse, né, se a gente pudesse durante a live agradecer todo mundo que entrou aqui, né, a gente faria isso, mas agradece a todos. Uns dizem assim, nossa, quanto tempo, um aluno, um amigo, né, que a gente foi vendo. E o bom que eu faço assim, as lives depois eu assisto, porque eu quero ver algumas informações, e daí eu revejo quais foram as pessoas mesmo que entraram. Então tem essa oportunidade. Henrique, pessoal, obrigado a todos, tá? Por terem disponibilizado aí um tempinho de vocês e o seu também, Henrique, este horário, tá? Para conversar. E você sabe que, mas o Henrique, pessoal, para quem não conhece, ele não poderia dizer não para mim, tá? Porque daí eu fico meio bravo. Então, eu disse assim, ele não tem essa opção, né, de dizer não, tá certo? Eu não diria não. Eu quase fiz ele deixar, ele marcou comigo no dia da viola, ele disse, não, no dia da viola eu não posso, né, que é amanhã, né? Aí, mas a gente conseguiu. Então, um abraço, um beijo no coração de todos, e eu sempre falo para todo mundo quando eu encerro, ó, na vida a gente precisa ser feliz, que esse é o objetivo de vida, ser feliz. Perfeito. É exatamente isso. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.